lição 4, apostila 3. E aí, guardiões, tudo bem? Como é que vocês têm passado? Lembra? Eu sou a tia Kátia. Não esquece de se inscrever no nosso canal, de dar o like, de compartilhar, porque você pode abençoar outras vidas com esse vídeo. E aí, outra coisa, Bíblia na sua mão, apostila também é interessante, para que você possa, depois da nossa aula, fazer as atividades. Mas, lembra que eu pedi? Bíblia de papel, não Bíblia no celular, nem no tablet e nem no computador. Por que eu estou frisando isso, gente? Primeiro que você já deve estar em algum eletrônico para poder me ver, né? Porque você precisa acessar o YouTube. E depois, como que você vai conhecer a palavra de Deus e aonde está o quê se você não manuseia essa palavra? Então eu quero que você aprenda, até porque quando a gente voltar, eu vou fazer muitas espadas ao ar. E aí, sério que você vai perder, porque você vai abrir no índice para tentar achar o livro da Bíblia que eu falei. Então, não faça isso. Manuseie ela, tudo bem? O meu objetivo é que você aprenda a manusear sem olhar no índice. Combinado? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de vivendo o poder de Cristo em nós. E o que eu quero? Que você abra em Mateus 21, 22. Mateus é Novo Testamento, é o primeiro livro do Novo Testamento. Abra lá Mateus 21, 22. E que ele diz assim: e tudo quanto pedis de oração, se crerem, vocês receberão. Essa lição tem 2 versículos que vocês vão decorar. Então, Mateus 21, 22. E também João 14, 14. Lembrando, primeira lição, segunda lição, terceira lição, quarta lição. Então vamos abrir agora em João 14, 14 é o Evangelho de João, tá bom? É logo depois de Mateus, aí tem Marcos, Lucas e João. E ele diz assim, ó: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Lembra que a gente conversou? Então, tem toda uma sequência aqui para a gente poder entender esses 2 versículos. No primeiro, a gente conversou que Jesus tinha toda a autoridade sobre os céus e a terra. No segundo, a gente viu os heróis da fé. E o que Deus fez através da vida deles, porque eles tinham fé. E fé é acreditar naquilo que a gente não vê. No 3, a gente falou que esta autoridade está sobre nós. E que a gente pode fazer grandes coisas, grandes obras, através de crer na autoridade de Jesus. E aqui ele está só complementando o que a gente conversou na lição passada. Que ele disse na lição passada: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque estou indo para o Pai. Então, agora ele está me dizendo: tudo que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. E no outro diz: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Por isso que a gente ora em nome de Jesus. Porque quem pode fazer? Não sou eu e você. É Jesus. E por que ele teve que morrer na cruz por mim e por você? Porque quando a gente pecou, nossa relação com Deus foi cortada. E ele veio para morrer naquela cruz e nos salvar do nosso pecado e nos religar com Deus. Então é ele que religa, é ele que está no meio do caminho com o nosso Deus Pai. Então por isso que o nome dele tem tanto poder. E o nome dele tem tanto poder por quê? Porque ele venceu a morte. Eu e você não fizemos isso. E eu e você não seríamos nem um pouco capazes disso. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores e nós somos finitos. A gente vai acabar um dia. E ele é infinito. Lembra que a gente leu em João, na primeira aula, de que Jesus estava lá quando Deus estava fazendo o mundo.
Eu vou ler para vocês de novo. Em João 1, mexo aí. Ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que eles estão dizendo? Que Jesus estava lá e que as trevas não derrotaram Jesus. Eu e você não somos capazes de ganhar das trevas, até porque a gente é pecador. E só Jesus não pecou. E só Jesus é santo, né? Mas ele está dizendo aqui que tudo que a gente pedir em oração, a gente vai receber. Só que, gente, não é pedir qualquer coisa. Não é fazer qualquer coisa. Não é pedir, eu queria tanto um iPhone 11, blá, 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 blá. Talvez essa não seja a vontade de Deus. E aí você pode morrer de pedir e ele não vai te dar. Pedir o que Deus quer que a gente peça e ele vai dar. Lembra que eu contei para vocês a história da Mônica, do Tiago? Eu pedi e ele me deu. Mas toda vez que a gente pedir, toda vez que a gente se prostrar diante dele, a gente precisa estar muito antenado nas coisas de Deus. Porque a palavra de Deus ainda diz também que a gente não ganha porque a gente pede mal. E por que a gente pede mal? Porque a gente pede da nossa vontade, não da vontade dele. E ele tem 3 respostas. Sim, não, espere. Veja, Noé queria muito sair da arca. E eu tenho certeza que ele falou com Deus, falou, Deus, me ajuda aí, né? Deixa eu sair da arca. Deixa eu poder viver uma vida boa. Não aguento mais esperar. E Deus falou, espera. Quanto tempo ele esperou? Eu não sei muito bem quanto tempo, mas tem pessoas que calcularam e disseram que ele esperou quase 1 ano para a água baixar. Quase 1 ano? Sentado no meio da arca? Cheio de animal fedido? É muito tempo. E talvez você esteja cansado e queira que a pandemia acabe. E o que Deus está falando? Espere. Mas continue pedindo. Ele vai te responder. Mas ele não disse não. Ele disse espere. E você tem que aproveitar esse tempo que você tem tido um pouquinho maior agora na pandemia e se debruçar nas coisas de Deus e ouvir o que Ele quer, para você pedir certo, para você pedir bem. Você entende? De repente, você gostaria de poder abençoar a vida do teu amigo e você não sabe o que você vai falar e como que você vai falar. E você orou, Deus se agradou disso. E Ele vai te responder, Ele vai te dar condições. Ou você queria muito poder ver o teu avô, ou tua avó, ou alguém que você ama curado. E Deus falou, ora, crê. E ele crê, e você orou, e ele curou. Ele tem 3 respostas, mas ele vai te dar. Ele está dizendo aqui, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Se vocês crerem, vocês receberão. Lembra que eu contei na aula passada de que eu criei que não ia chover no dia do drive-thru lá que a gente ia dar as apostilas pelo carro? Não choveu. E Deus fez isso tantas vezes, gente, que eu orei, pedi para não orar, para não chover, porque eu ia fazer uma gincana com as minhas crianças na escola e naquele tempo da gincana não choveu. Quando a gente entrava, chovia. Eu criei, eu dei os passos e Deus cuidou. Mas ele podia ter dito não. Mas ele ia me dar condições de saber o que fazer diferente. Mas vocês entendem isso? Então você pode crer por cura. Você pode crer por libertação. Você pode orar você pode pedir para que Deus faça coisas sobrenaturais. E se for a vontade dele, ele vai fazer. Ele está dizendo aqui, se vocês pedirem em nome de Jesus, eu farei. Porque lembra, gente, que nome que tem poder? O nome de Jesus. Por isso que a gente ora, que a gente clama, e aí Deus faz o quê? E no final a gente faz o quê? Em nome de Jesus, e aí Deus responde. Porque Ele é a nossa ligação com Deus Pai. É Ele, Jesus. Ele venceu a morte. Ele derrotou Satanás. Então,
É Ele que tem poder. O que eu quero hoje que você entenda que muitas vezes Deus fala não para alguma coisa que você pede, porque você pede mal. Então, aprenda a pedir para Deus qual é a vontade dele, para você pedir do jeito certo. Se você pega todos os heróis da fé, gente, pega Elias, pega Eliseu, eles pediam e Deus dava. E fazia coisas sobrenaturais. Eu vou contar só uma historinha rapidinho para você entender o que é pedir bem e Deus dá. Tinha uma senhora que estava na Segunda Guerra Mundial e ela estava dentro de casa e estava vindo o batalhão dos russos e se visse a casa dela ia destruir, iam levar eles embora e ela estava muito nervosa, com muito medo e ela ajoelhou e orou, gente, e orou e clamou, Deus, por favor, guarda a gente, faz de um jeito que esses guardas não consigam vir à nossa casa, que eles não cheguem aqui nesse lugar. E ela creu. E sabe o que Deus fez? Caiu uma neve tão forte que cobriu a casa dela. E eles não viam a casa dela. E eles passaram do lado. E nada aconteceu com ela e a família dela. Sabe por quê? Porque ela creu e pediu em nome de Jesus. E Deus fez. Então, a gente pode pedir das mínimas coisas, as maiores, e Ele vai responder. Mas a gente precisa saber qual é a vontade dele. E aí, Ele vai responder. E vai te dar o que você está pedindo. Então, adianta eu falar, eu queria uma Ferrari, Deus. Não, isso não é vontade dele. Ele não vai me dar uma Ferrari. Vocês entendem isso? Se não for a vontade dele, não vai te dar. Mas se for, ele vai testificar no teu coração. E isso vai acontecer. Então, grave. E tudo quanto pedires em oração, se crerem, vocês receberão. E tem que pedir no nome de quem? De Jesus. Mas peçam bem, para que Ele possa responder e te dar. Gente, muito bom estar com vocês. Um beijo no coração e Deus abençoe vocês.